Estar mais uma vez com vocês aqui. Eu só gostaria de começar com uma pequena oração, tá bom? Querido Pai, Santo Deus, muito obrigado por estar aqui com os meus irmãos e irmãs neste momento especial em que podemos ler a Tua Palavra, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos dá ânimo, Pai, que nos dá a certeza, Pai, do quanto somos especiais para o Senhor, Pai, não por nós mesmos, Pai, mas por causa do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que morreu na cruz para realmente nos dar uma nova vida, meu Santo Deus, que possamos viver essa vida intensamente com a convicção, meu Santo Deus, de que realmente, Deus eterno, temos uma nova vida, Pai, e que podemos, Deus eterno, diariamente ser transformados, Pai, por essa convicção, meu Santo Deus. Obrigado pelo Teu amor. Quero pedir para que eu possa me usar neste momento aqui, Pai, o Senhor sabe que eu não tenho capacidade para fazer absolutamente nada, Pai, tudo vem do Senhor, e eu sou apenas um instrumento, Pai, para que a Tua palavra chegue aos corações de cada um aqui, meu Santo Deus, aos corações de cada um. Obrigado, fica conosco, meu Pai querido, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, então, assim, continuando o nosso tempo, né, em Gálatas, a gente viu no nosso primeiro tempo em Gálatas, quando Paulo fala sobre a nossa nova identidade que nós assumimos através de Cristo, ou seja, Cristo nos revelou que nós temos uma nova vida, uma nova identidade, que como Paulo fala em Gálatas 2:20, né, quando ele fala, fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é essa convicção que realmente nos fortalece, que como Paulo fala, citando Abacuque, né, que agora nós vivemos pela fé de que, na verdade, nós somos uma nova pessoa. E a partir do capítulo, Paulo, até o capítulo 4, ele fala essencialmente sobre essa fé no que Cristo fez para nossas vidas, ou seja, nossa fé em Cristo de que nós somos uma nova pessoa. A partir do capítulo 5, Paulo vai mostrar agora o quanto é fundamental que a gente coloque essa fé em prática, porque para Paulo, de nada adianta a gente ter essa fé se a gente não coloca em prática na nossa vida social, na nossa comunidade, na nossa igreja, porque é isso que vai fortalecer a graça de Deus, é isso que vai fazer com que a graça de Deus se torne real, não no sentido da obediência, não é que a gente vai alcançar a nossa salvação, mas nós vamos expressar a nossa fé através dessa convicção de que nós somos uma nova pessoa. A gente leu no finalzinho da última aula, quando Paulo fala, né, no versículo 26, 27 e 28, que nós, do capítulo 3, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós somos revestidos de Cristo pelo batismo, e no 28 ele fala que nós nos tornamos, que todos são um em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos um em Cristo Jesus. E é interessante porque nesse capítulo 3, Paulo fala de algo que é muito importante, que é sobre, Paulo ele gosta muito de tratar de um assunto que é sobre herança. No capítulo 3 ele fala que nós somos herdeiros, que assim como nós recebemos por conta da fé na promessa de Deus, da mesma forma que Abraão recebeu, se tornou o pai de uma nação, porque ele confiou nas promessas de Deus, nós também nos tornamos, pela fé que nós colocamos em Cristo, nós nos tornamos herdeiros. Então ele fala muito sobre herança, e no sentido de que agora nós recebemos uma nova vida, que é a vida de Cristo que vive a partir das nossas vidas. E aí, Paulo vai tratar agora da questão de que nós precisamos, você viver agora essa graça, é você expressar aquilo que você já é. A obediência para Paulo está muito ligado, está totalmente relacionado à questão de nós expressarmos com as nossas vidas aquilo que nós já temos como convicção de que nós somos. É interessante porque a carta de Paulo, ele só cita uma vez a palavra obediência. E obediência nesse sentido, como fruto de uma convicção de que eu me tornei uma nova pessoa e que por conta dessa convicção eu vou expressar aquilo que eu sou por meio da obediência. Isso que é mágico, porque faz a gente ter uma vida leve, não de a gente ter um peso de ter que fazer a vontade de Deus, mas a gente apenas vai ser aquilo que a gente já é. Isso que é especial.
E quando Paulo fala no versículo 28, quando ele diz, do capítulo 3, que todos são um em Cristo Jesus, ele coloca um princípio aqui muito claro para nós. E que princípio é esse? De que, para nós podermos praticar essa obediência na igreja, na comunidade, a gente precisa ter essa convicção de que nós somos um em Cristo. E isso vai nos fortalecer muito, irmãos, na medida em que eu tenho essa convicção de que, assim como eu tenho a fé de que eu sou justo aos olhos de Deus por causa de Cristo, eu também vou olhar para o meu irmão com essa mesma convicção de que ele também é um com Cristo. E agora todos nós somos um em Cristo. E isso é um princípio fundamental para que a gente possa se amar na igreja, para que a gente possa se relacionar na igreja, não com superioridade, não com competição, mas realmente amando um ao outro. No capítulo 5, a gente vai avançar para o capítulo 5 por causa do tempo, não vai dar para a gente falar do 4, então a gente passa para o 5, quando Paulo começa agora, ele começa assim, do versículo 1 ao versículo 6. Ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui Paulo, na verdade, mais uma vez, ele enfatiza que, na verdade, agora, assim, não, vocês se tornaram livres em Cristo. Não voltem à escravidão, ou seja, não queiram seguir a lei, achando que nisso vocês vão encontrar a salvação. Mas, pelo contrário, fortaleçam a convicção de que vocês agora, pela fé em Cristo, têm uma nova vida, têm uma nova identidade. E quando você olha para Cristo, o que você enxerga quando ele morreu e ressuscitou na cruz? Você enxerga o amor que Cristo teve por você. E esse amor que você compreende que Cristo teve por você, é esse amor que vai contagiar o seu coração e que vai fazer, junto com o Espírito Santo, com que você tenha uma nova existência, que você descubra de fato quem de fato você é, uma nova pessoa com uma nova vida em que Deus vai guiar você através do Espírito Santo. E aí Paulo trata muito dessa questão de a gente, quando ele fala, né, que a gente deve atuar pela fé, mas ele fala que não é circuncisão ou incircuncisão, que tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, ou seja, a minha fé em Cristo, no amor que ele tem por mim, dando a sua vida para que eu pudesse viver por meio dele, essa fé nesse amor de Cristo vai me contagiar, para que eu possa amar as pessoas. E o Espírito Santo de Deus é que vai me mover para que eu possa fazer isso. E aí trata muito nesse capítulo 5 e capítulo 6 sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Quando ele fala que somente agindo pelo Espírito é que nós vamos realmente estar fazendo a vontade de Deus. Que não adianta, a gente pode estar fazendo coisas muito certas, mas se a gente não estiver sendo movido pelo Espírito de Deus, de nada vai valer. É como se a gente estivesse seguindo a carne. Então, Paulo ele toca muito nessa questão, ou seja, da nossa fé em Cristo, que nos dá a convicção de que nós somos uma nova pessoa e de que o próprio Espírito de Deus habita em nós. É essa fé que vai fazer com que a minha ação humana uma ação espiritual e vai me fortalecer para que eu possa realmente fazer a vontade de Deus de acordo com a vontade dele, não de acordo com a minha carne, não de acordo, como a gente lembra lá em capítulo 3, quando Paulo fala que não é esforço humano que Deus está procurando, mas Deus está procurando um agir movido pela fé de que agora nós somos justos aos olhos de Deus, de que nós somos amados por Deus e que no batismo nós recebemos o Espírito dele. E que isso é que nos move a fazer a vontade de Deus.
imbuído dessa convicção, dessa certeza de que realmente agora a gente vai estar capacitado a fazer a vontade de Deus. E aí ele fala mais um pouco no mesmo capítulo, versículo 13 e 14, quando ele fala assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas usem a liberdade para dar ocasião à vontade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Paulo está falando que toda a lei se resume a um mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, citando lá Levítico, capítulo 19, versículo 18 do Antigo Testamento. E aí vocês podem se perguntar, mas, poxa, a gente está estudando falando que a lei não salva ninguém. Mas o que Paulo está falando aqui nessa escritura? Que quando nós somos movidos pelo Espírito, mediante a fé que nós temos em Cristo, essa convicção de que nós somos um com Cristo vai nos capacitar a fazer a vontade de Deus e que não vai se chocar com o que está na palavra de Deus. O problema, irmãos, não está na Escritura, o problema não está na lei. O problema está em a gente pensar que nós poderíamos, por conta própria, fazer a vontade de Deus, que como a gente viu no último tempo, a gente não pode, por nossa força, fazer a vontade de Deus. Mas na medida em que eu tenho essa fé em Cristo e que eu sei que o Espírito Santo habita em mim, movido por essa fé, isso vai me habilitar a realmente fazer a vontade de Deus. E aí, com essa convicção, eu vou fazer. O que vai acontecer? A minha vida vai casar com o que está na lei. Né? Não há nenhuma contradição nisso. Porque, na verdade, eu não vou estar colocando a minha esperança na lei. Eu vou estar colocando a minha esperança em Cristo, que vai me capacitar a fazer a vontade de Deus que está na lei. Então, não é nenhuma contradição nesse sentido. Mas uma coisa é você agir movido pela sua força, querendo alcançar a sua. Outra coisa é você estar convencido de que você já foi salvo pela sua fé em Cristo, e isso vai habilitar você, por entender que você já é uma nova pessoa, a viver conforme essa convicção de quem você já é. Então, são coisas que não se chocam de forma alguma. Né? E Paulo, ele fala no versículo 16 e 18 uma coisa que é muito interessante, quando ele fala assim, no mesmo capítulo: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui Paulo está falando sobre a questão da carne e do Espírito. E é interessante, irmãos, porque no versículo 16 e 17, ele fala sobre a questão dos desejos da carne. E aí ele fala especificamente sobre o pecado, né, de a gente ser movido pela carne no sentido de pecar. Mas no versículo 18, ele fala sobre, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só o que Paulo está destacando, que se nós não formos movidos pelo Espírito, nós estamos sendo movidos pela carne. E ainda que a gente esteja cumprindo o mandamento de Deus, se não for por essa convicção que eu tenho de que eu sou uma nova pessoa em Cristo e que o Espírito Santo de Deus habita em mim, você pode estar fazendo coisas aparentemente incríveis, mas Deus vai olhar para você e ele vai rejeitar aquilo que você está fazendo, porque você está sendo movido pela carne, mesmo aparentemente sendo movido pelo Espírito. Porque o que conta para Deus, não, como já falei hoje e repito, Paulo está falando que não é esforço humano. Capítulo 3 fala sobre isso. Logo nos versículos primeiros, lá de 1 a 4, mais ou menos. Não é o esforço humano que chama a atenção de Deus, mas é o agir movido pela fé em Cristo e pelo Espírito Santo, que vai fazer com que a minha ação humana se transforme realmente numa ação espiritual. Ou seja, ele vai me capacitar a viver dessa forma por a fé. Então, Paulo está destacando essa questão de quanto a gente precisa estar atento a isso. Né? Então, a obediência é uma convicção, é fruto da minha convicção de quem eu sou aos olhos de Deus, que vai permitir com que eu expresse aquilo que eu já sou aos olhos de Deus.
Isso é obediência. E é isso que Deus espera de nós. Né? E é isso que Ele está esperando das nossas vidas. E é isso que vai fazer com que o nosso relacionamento na comunidade seja um relacionamento leve, seja um relacionamento feliz, em que a gente não vai estar sendo movido pelo... Porque Paulo destaca bastante nos capítulos 5 e 6 um problema que estava entrando naquela comunidade de uma forma muito séria, que era a competição. Muitos daqueles estavam fazendo aparentemente a vontade de Deus, mas por competição para se mostrar melhor do que o outro. E aí Paulo fala que quando a gente tem essa convicção de que nós agora, tudo que nós somos, não tem a ver conosco, com a nossa decisão, com a nossa capacidade, mas tem a ver com a nossa compreensão do que nós recebemos de Cristo, né, de que nós recebemos uma nova vida em Cristo, toda essa arrogância, toda essa vaidade, ela cai por terra, porque a gente vai perceber, eu não tinha nada do que eu recebi, então eu vou me envaidecer do quê? Se tudo que eu recebi foi por causa de Cristo, por Ele ter morrido e ressuscitado na cruz. E aí isso vai, com essa convicção, eu vou perder essa vaidade. E aí os relacionamentos na comunidade vão ser mais leves, porque não vai ser movido pela competição, mas vai ser movido simplesmente pelo amor genuíno, por essa convicção de que eu não sou nada aos olhos de Deus, que eu não mereço nada de Deus, que eu apenas recebi algo dele. E aí o meu olhar para o meu irmão vai ser um olhar de amor, porque eu vou olhar para o meu irmão e vou vê-lo da mesma forma que eu olho para mim, como uma nova pessoa, como uma nova criatura. E aí isso vai permitir um relacionamento profundo entre uns com os outros. Então, Paulo destaca muito isso, o cuidado da gente, a gente combater a competição na igreja. Aquilo acontecia, estava sendo muito sério lá. Você vê no versículo aqui 15, Paulo fala, no capítulo 5, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, Paulo estava falando de algo muito sério que estava acontecendo na igreja, de competição entre os irmãos. Que aí ele fala que é na comunidade que nós vamos investir em relacionamentos para que a gente possa exercitar esse amor uns pelos outros, para que a gente possa exercitar essa obediência a Deus. Mais uma obediência, mais uma vez eu repito, fruto da minha convicção, da minha nova identidade com Cristo e com o mover do Espírito Santo. Isso vai me capacitar. E assim, irmãos, desculpa se eu estou falando um pouco rápido, mas é por causa do tempo mesmo, me perdoe, mas assim, uma coisa assim que eu penso é o quanto a gente pode investir nisso na nossa igreja. Fico pensando nas nossas igrejas em casa. É o lugar mais especial para que a gente possa investir nesses relacionamentos. É na igreja em casa em que a gente vai ter oportunidade de conhecer mais um ao outro. É na igreja em casa que a gente vai ter oportunidade de falar dos nossos corações um para o outro. É na igreja em casa que a gente vai poder se mostrar verdadeiramente quem nós somos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas também com os nossos sonhos. E aí, na igreja em casa, a gente vai ter oportunidade de lidar com esses sentimentos, seja de competição, seja de coisas ruins que possam aparecer. E eu penso assim que a gente, no nosso bate-papo, a gente tem procurado esse ano, e desde o ano passado, na verdade, investir sobre essa importância dos relacionamentos. E a gente começou a investir nos relacionamentos entre os casados. Esse ano a gente vai poder investir mais, tendo tempos dos homens e das mulheres separados, para a gente poder falar dos nossos corações, das nossas lutas, dos nossos medos, dos nossos sonhos, das nossas metas para 2021, do nosso desejo de crescer espiritualmente. Então, penso que a igreja em casa é um ótimo laboratório para a gente poder investir nesse amor, para a gente poder exercitar esse amor, para a gente poder ser aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a igreja em casa é o melhor lugar para isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Na verdade, tem mais coisas que eu queria falar com vocês, mas o tempo agora realmente está atado, então eu não vou conseguir falar muito mais. Mas, assim, só para destacar o capítulo 6, quando Paulo fala uma coisa que é muito interessante, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Ele fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado.
Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si próprio. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto termos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo aqui está falando sobre a importância de a gente investir nos relacionamentos e de a gente cuidar uns dos outros, como ele fala nos primeiros versículos. E quando ele fala, levem os fardos pesados dos outros, cuide, porém, cada um. E ele fala que a gente deve olhar para os nossos irmãos com um coração de amor, cumprindo a lei de Cristo. É como se ele falasse assim, cuidado, quando você for cuidar do seu irmão, que possa estar em uma situação de pecado, vá a ele menos com correção e mais para realmente restaurar e mais para fortalecer aquele julgamento propriamente, mas é realmente um olhar de amor, porque ele fala assim, porque se vocês não forem dessa forma, vocês podem estar correndo o risco de ser tentados a cair na mesma situação. Eu lembro, irmãos, que isso me marcou bastante uma vez, isso já faz um tempo na minha vida cristã, eu era bem mais novo, e numa semana era eu e eu e a líder de bate-papo, nosso grupo, a gente tinha que lidar com uma situação com uma irmã. E eu lembro que nesse momento eu entrei de uma forma que eu senti que não foi espiritual, pelo contrário, foi carnal. E eu não lembro os detalhes, por isso que eu não vou contar, e também não posso, até para não expor ninguém, não foi aqui em Salvador faz muito tempo já. Mas assim, o que eu acho interessante lendo essa escritura é que na mesma semana que eu estava corrigindo essa irmã por uma situação que ela tinha passado, mesma semana eu caí na mesma situação, no mesmo pecado, na mesma tentação daquela pessoa. E essa escritura me marcou muito para ver o quanto a gente precisa lidar com a ferida do outro, com amor e não com arrogância. Né? Então, assim, por mais que seja duro, por mais que seja séria a situação que a gente vai lidar, a gente precisa, como ele fala aqui, que a gente precisa cumprir a lei de Cristo, ou seja, a lei do amor. E a gente precisa ir até os nossos irmãos, mesmo que a gente precise lidar com coisas muito sérias, mas a gente precisa olhar como está o meu coração. Eu estou sendo movido pela carne ou pelo Espírito? O próprio Paulo fala, porque assim, ele fala no versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso colherá. Quem semeia para a carne, da destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele está dizendo quanto a gente precisa ser movido pelo Espírito, não pela carne. Então às vezes você pode estar fazendo uma coisa que aparentemente é muito boa, mas se o seu coração não estiver bom, se você estiver sendo movido pela carne, aquele irmão não vai se sentir amado, você não vai conseguir ajudá-lo, e pelo contrário, talvez vai piorar a situação. Então Paulo está falando, e ele conclui no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aí Paulo, no finalzinho desse capítulo, ele fala, versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. E aqui Paulo ele faz um resumo final. Ele fala que, na verdade, a única coisa que ele vai se gloriar é na cruz. E quando ele olha para a cruz, ele entende o que Cristo fez por ele. E que, por causa da cruz, ele agora é uma nova criatura, sem merecer absolutamente nada do que ele recebeu. E é isso que vai movê-lo a agir pelo Espírito e não pela carne. E é isso que vai
promover a paz, a alegria, o amor e todos os frutos do Espírito, que está entre os 5, versículo 22, quando ele fala que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se esqueci de algum, me perdoem, mas é isso que vai nos mover. Essa convicção de que nós somos uma nova criatura, e a comunidade é o lugar, ou seja, a nossa igreja é o lugar em que nós vamos exercitar, é o lugar em que nós vamos expressar essa fé de que nós somos uma nova pessoa. E quanto mais a gente expressa essa fé através da obediência, movido por essa fé em Cristo, mais próximo eu vou chegar dessa perfeição, de ser uma nova criatura. Porque Deus vai me moldando, vai me transformando. E até mesmo aquelas lutas que eu tenho, aquelas limitações que eu tenho com o tempo, elas vão ficando cada vez mais escondidas na minha vida. Bom, irmãos, é isso que eu queria comentar nesse capítulo, terminando Gálatas, para que a gente possa agora começar Romanos, tá bom? 8h40, eu quero pelo menos que a gente comece hoje de Romanos. E me perdoe mais uma vez, me perdoe Sérgio, Bruno, irmãos, por eu não ter conseguido cumprir o roteiro claramente, mas é porque realmente não consegui, mas eu prometo que eu vou me esforçar a ser mais disciplinado a partir de agora e tentar ser um pouco mais... porque às vezes eu me empolgo demais e acabo falando mais do que realmente era para falar. Mas assim, então começando, irmão, sem perder tempo agora... a carta de Paulo aos Romanos. Então, a gente vai estudar a carta de Paulo nesse encontro e no próximo. E começando, a carta de Paulo é uma carta em que a gente conhece, das cartas de Paulo, é a mais profunda. Não que seja, não no sentido de que é a melhor carta, não é nada disso. Mas é porque Paulo, nessa carta, ele trata de conceitos teológicos com mais profundidade. Só para vocês entenderem, Paulo não visitou essa igreja. Então, ele não conhecia os irmãos tete a tete, face a face. E aí ele teve a oportunidade de fazer uma carta em que ele se baseou nas experiências que ele já tinha das outras igrejas, e aí ele pôde trazer para a igreja, mas ele não, se percebe que ele não fala muito na carta de Paulo aos Romanos, essa carta, sobre a realidade propriamente do povo lá daquela igreja, porque ele não tinha esse contato. Mas isso não significa que é uma carta teórica, não, porque Paulo, nessa carta aqui, provavelmente ele já tinha uns 20 anos como cristão, então ele já tinha uma bagagem muito grande como cristão, então ele já tinha acumulado muita experiência na vida dele. E aí ele pôde, na verdade, nessa carta, sistematizar um pouco mais essa compreensão. Então é uma carta de Paulo madura, em que ele ajuda muito aqueles irmãos naquela igreja. Então, não falando propriamente da situação deles, como ele fala em Gálatas, que a gente percebeu, ele até corrigindo mais duramente os irmãos na carta aos Gálatas, mas ele traz conteúdos muito profundos. Alguns desses conteúdos, na carta aos Gálatas. Então, não vou aprofundar tanto, mas eu preciso tocar neles porque eles são essenciais para Paulo e para a nossa convicção. Então, vamos começar lendo no capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Está aí na tela, então já dá para vocês verem. Ele começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Aqui é a abertura da carta de Paulo. E ele começa manifestando a graça de Deus em uma daquelas facetas que a gente já comentou, que é a prioridade. Deus chama Paulo para ser o apóstolo do Evangelho e chama os cristãos para uma vida santa. E como é que ele fez isso? Né? Ele fez através de quem? Dessa graça revelada por meio de Cristo. E aí ele vai trazer essa revelação desde o Antigo Testamento, mostrando que a vinda de Cristo era uma promessa das Escrituras, que foi revelada inicialmente pelos profetas, acerca de um homem que humanamente era filho de Davi, mas que na verdade veio pelo Espírito de Deus e foi declarado filho de Deus com poder, né? Ou seja, Jesus Cristo veio movido pelo Espírito de Deus e foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que Paulo está falando? Paulo está dizendo que, através de Cristo, uma nova realidade surgiu. Por meio de Cristo, pela morte e da ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Uma nova realidade surgiu. E essa realidade, ela se apresenta para nós, né? E essa realidade nos mostra que agora, por causa da fé que a gente tem nessa realidade, nós podemos nos tornar uma nova pessoa. Ele fala aqui, ó, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo, Cristo já fez tudo quando ele morreu e ressuscitou na cruz. E pela fé, eu tenho acesso a essa nova vida. Pela fé, essa nova realidade que surgiu em Cristo, eu me aproprio dessa nova realidade, me ganhando uma nova existência, ganhando uma nova vida. Assim, irmãos, só para dar um exemplo, assim, né? Eu saí do trabalho, e sabe aqueles dias que você sai assim, se sentindo meio ansioso, preocupado, e assim, eu saio assim no meu trabalho. Às vezes eu saio dessa forma, um pouco angustiado, um pouco medroso até com alguma situação. E aí eu fui almoçar com esse coração, com esse sentimento. E aí quando me veio à mente essa escritura, falando sobre o que Cristo fez por mim. E sabe o que essa escritura me ensinou? Ela me ensina? Ela fala assim, ó, por causa de Cristo, uma nova realidade surgiu. E independe de sentimento, independe de como você está se sentindo, independe das suas emoções, independe se você se acha a pessoa mais maravilhosa ou a pessoa mais horrível deste mundo, não interessa. Cristo já fez tudo por você. Você já ganhou uma nova vida, você já é uma nova pessoa, você já é uma nova criatura. Não interessa o sentimento que você tem. Irmãos, quando eu pensei nisso, sabe quando você automaticamente fica bom? Você fica feliz? Porque eu falei assim, eu não preciso ficar escravo do meu sentimento, de como eu estou me sentindo, de como eu me acho. Porque existe uma realidade objetiva. E essa realidade está em Cristo, que morreu e ressuscitou na cruz. E que, como Paulo fala lá em Gálatas 2:20, que a gente já leu, eu fui crucificado com Cristo, e assim eu já tenho uma nova vida com Cristo. Então, pouco importa como eu estou me sentindo, eu já tenho uma nova vida. Vocês lembram aquele quadro? Provavelmente todos já viram, não o quadro, mas a imagem. É uma imagem, se não me engano, foi uma pintura feita por Michelangelo. O homem com o dedo se aproximando do dedo de Deus. Né? Acho que aquela imagem ali, ela reflete muito bem o que é a graça de Deus. Assim. Os estudiosos falam que, quando ele fez o quadro, provavelmente ele fez com os dois dedos unidos. E aí que depois separaram os dedos. Mas, assim, o que me chama a atenção naquela imagem é porque ela me faz pensar que
que através do meu contato com Deus, quando eu vou até Deus e busco a Deus, isso, na medida em que eu tenho fé do que Cristo fez por mim, eu acesso essa nova realidade, essa realidade que Deus fez através de Cristo. Essa realidade, ela sempre existe, só que é a minha fé em Cristo que faz com que ela se torne real na minha vida. É o que Paulo fala no capítulo 5, quando ele diz assim, no versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é essa a realidade que Deus nos deu, e é nisso que nós devemos colocar a nossa fé. Avançando um pouquinho mais, irmãos, vamos ver agora o versículo 16 e 17, quando ele fala assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A graça, irmãos, aciona, através da minha fé em Cristo, o poder de Deus. Que poder de Deus é esse? O poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. Esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo é o mesmo poder que Deus usou no meu batismo para que eu pudesse me tornar uma nova pessoa, mas esse poder, às vezes a gente pensa que esse poder ele está limitado ao nosso batismo, e não é verdade. Se você ler as cartas de Paulo, e a gente já leu um pouquinho isso, esse poder está à nossa disposição, e ele é despertado, ele é como se fosse um motor do carro, você dá ignição pela fé em Cristo, e esse poder, ele vem ao seu favor, Então, quando ele fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que ele está dizendo? Porque no Evangelho, quando eu vejo o que Cristo fez por mim, que ele morreu e ressuscitou, e no momento em que eu sei que pelo meu batismo eu também morri e ressuscitei com ele, aquele mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo e que me usou para me ressuscitar, esse poder me acompanha. E é esse poder que me capacita a fazer a vontade de Deus. Né? E aí depois ele continua, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que ele está dizendo aqui? Que a minha fé em Cristo, ou seja, na morte e na ressurreição, ela me torna justo aos olhos de Deus e aos meus próprios olhos. E isso me habilita a viver conforme essa fé. E é isso que vai me capacitar a fazer a vontade de Deus. Então, a minha fé me dá a convicção de que eu agora sou justo aos olhos de Deus. Mas entenda, eu me torno justo aos olhos de Deus, mas isso não significa que eu automaticamente estou salvo. Não. A minha fé me torna justo aos olhos de Deus, o que me capacita a alcançar a salvação. Mas o que vai alcançar a minha salvação? É a minha vida conforme a fé que eu tenho de que eu sou uma nova pessoa. Ou seja, é viver em conformidade com essa fé que eu tenho de que eu agora sou justo aos olhos de Deus. Assim, para não ficar tão teórico, eu gosto de contar umas histórias, assim, né? E na semana passada eu contei uma história para vocês do patinho feio e do cisne. Hoje eu queria contar para vocês outra história também que eu contava muito para minha filha quando ela era menor, é a história da Bela e da Fera. Eu acho que todos aqui conhecem essa história, é uma história muito bonita. Se eu chorar até o final, não fiquem constrangidos. Eu normalmente choro com essas histórias. Mas, assim, a história... O que ela conta? A história conta o quê? Num determinado reino, havia um príncipe muito belo, mas, ao mesmo tempo, muito arrogante, muito presunçoso. E, um certo dia, aparece naquele reino uma bruxa disfarçada de senhora, de uma velhinha. Ela queria, na verdade, testar aquele príncipe.
E ela chega como se fosse uma pessoa muito pobre e pede para que ele pudesse ajudá-la de alguma forma, dando alguma coisa para ela. E ele rejeita aquela senhora, expulsa ela do castelo. E ela fica tão indignada com aquela atitude dele que ela lança um feitiço sobre ele. E ele agora se torna uma fera. E nesse mesmo reino, um determinado dia, estava andando um senhor para aquele castelo e ele estava voltando para casa, mas ele passou da caminhada dele de retorno, ele passa por aquele castelo e ele lembrou que ele tinha prometido para uma das filhas dele que ele levaria uma rosa para ela. Só que ele tinha esquecido de comprar essa rosa, e aí ele passando nesse castelo, ele viu uma rosa tão bela no jardim daquele castelo, e ele vai e colhe aquela flor. No momento em que a fera olha para ele e fica indignado. Como você ousa tirar uma flor do meu jardim? E manda prendê-lo no castelo. Ele fica preso. A filha fica desesperada e vai à procura do pai até que ela descobre que ele está preso no castelo, no calabouço do castelo da fera. E ela vai até esse castelo e conversa com a fera e convence a fera a ficar no lugar do seu pai. E o que acontece na história? Pouco a pouco eles vão construindo uma amizade, e uma amizade cada vez mais profunda, em que a fera, pela primeira vez, se sente amada por aquela moça. E eles vão construindo essa amizade, e ela vai mostrando o interesse dela por ele, e aí, num determinado dia, a população daquela cidade se revolta contra a fera, porque ele era um tirano, e aí eles invadem o castelo e agridem a fera. E aí a Bela intercede por ele, e aí ele, caído no chão, ele já praticamente morto, desfalecido, ela dá um beijo nele e ele se transforma volta a ser o belo príncipe que ele era. E aí ele revela para ela que ele só poderia ser, aquele feitiço só poderia ser revertido na medida em que uma pessoa o beijasse com um sentimento sincero de amor por ele. E aí eles se casam e viveram felizes para sempre. E a história, ela é muito bonita e é muito espiritual, porque ela mostra uma coisa interessante. A fera ela era muito ruim. Até mesmo antes de se tornar fera, ele era um príncipe orgulhoso, presunçoso. Mas o que aconteceu com aquela história? Ao longo do tempo de relacionamento entre a Bela e a fera, o que aconteceu? A Bela mostrou atenção por ele, mostrou amor por ele. E aquilo fez com que ele descobrisse o melhor que ele tinha de si mesmo. Coisas que, na verdade, ele nem tinha. Mas que o amor da Bela por ele acabou fazendo que ele descobrisse aquilo dentro dele. Que, na verdade, não estava dentro dele. Estava no amor da Bela por ele. E é isso que eu queria assim, que vocês entendessem que Cristo fez por nós. Né? Ou seja, a nossa transformação não veio por algo interno a nós, mas a nossa transformação veio por algo externo, de Cristo nos amar e de Ele se importar conosco e de Ele fazer, de nos tornar uma pessoa especial. E isso nos convenceu de que nós somos uma pessoa especial. E é como Paulo fala, é isso que vai me mover a obedecer a Deus por fé. Né? Antes de começar essa aula, eu gosto dessa história, porque essa história da Bela e a Fera me faz pensar entre mim e a minha esposa. Naturalmente, eu como a Fera e a minha esposa como a Bela. E ela, antes de começar essa aula, ela falou assim, puxa, você está tão lindo hoje. Depois que ela cortou meu cabelo, ela que corta o meu cabelo, e ela falou assim, como você está lindo hoje. E aquilo me convenceu que eu sou bonito realmente. Embora realmente a natureza não foi tão generosa com a minha beleza, mas a convicção que a minha esposa passou para mim de que eu sou bonito fez de mim me sentir uma pessoa mais bela. E é isso que Cristo fez por nós. Lógico que com um nível muito mais elevado, de muito mais profundidade, porque ele deu sua própria vida e deu do seu próprio espírito quando ele morreu na cruz, e por meio do nosso batismo, nós nos tornamos uma nova pessoa, e nós ganhamos realmente essa nova vida. Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos? O tempo já está curto, né? Pode seguir mais um pouquinho, Glaucio. Posso ler mais um pouquinho? Obrigado. Então, esse raciocínio de Paulo, ele continua no capítulo 3,
Agora, do versículo 9, não vai dar tempo da gente ler todo, irmãos, mas assim, eu vou ler só um trechinho, tá bom? Romanos capítulo 3, Paulo começa assim, versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E aí ele continua do versículo 21. Estou avançando um pouquinho por causa do tempo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, aqui Paulo está falando de que nós somos... Aqui ele está falando sobre uma das facetas da graça que a gente já falou, que é a incongruência, lá do primeiro tempo que a gente teve. O que significa essa incongruência? Significa que Deus nos escolheu não com base no nosso mérito, não com base na nossa dignidade, não com base na nossa origem. Porque, como Paulo mostra, se fosse por isso, nós estávamos perdidos, porque nós não tínhamos nada para apresentar para ele. Mas aí ele fala que ele nos escolheu na nossa indignidade, na nossa incapacidade, no nosso pior estado. E aí ele fala que é por conta da nossa fé em Cristo que nós tivemos acesso a essa graça de Deus. É por conta da nossa fé em Cristo que agora aquilo que Cristo fez por nós, a gente ganhou realmente uma nova vida. Então, cabe a nós apenas viver conforme a nossa fé em Cristo. A gente já falou sobre isso, irmãos, então não vou tocar tanto nesse assunto, porque a gente fala bastante sobre isso na carta de Paulo aos Gálatas. Mas, ao mesmo tempo, realmente, o tempo eu acho que agora vai ficar complicado. Então, me desculpa, eu não consegui avançar tanto, mas no próximo tempo a gente consegue dar uma adiantada melhor nessa carta, que é uma carta bastante longa, mas que dá para a gente destacar pelo menos os pontos mais importantes dela. Tá bom? Mas eu não vou tomar muito mais tempo não, por causa do horário, realmente. Obrigado, irmãos. Obrigado. Oi, Glaucia, é Nilda. Ô, Nilda, boa noite, estou ouvindo. Boa noite, obrigado, viu? Muito bom. Eu queria fazer um esclarecimento com você no ponto em que você diz que casar a graça com a lei. E ali em Gálatas, né, ele fala, o livro, na verdade, me parece que a tradução bíblica, quando se fala de lei, lei de Moisés e lei de Cristo, eles traduzem a mesma palavra, lei. Mas Paulo ele vai deixando claro ali que existe a lei de Moisés, que inclui os 10 mandamentos, né? E todas as outras leis que foram desenvolvidas para cumprimento dos 10 mandamentos, e que aí mesmo em Gálatas ele chega a falar que é o ministério da morte essa lei,
E ele fala dessa lei de Cristo. E aí, em Gálatas mesmo, ali, ele faz uma comparação, que Sara é a graça e H é a lei. Sim. Né? Ele deixa muito claro, não tem como casar, né? Faz o que Deus mandou, manda a lei embora e fica só com a graça, fazendo uma analogia, né, com Sara, Abraão e Agar. Então, quando Sim. você falou, né, casar a lei e a graça, você está se referindo a quê exatamente? Ô, Nilda, deixa eu te falar uma coisa. Essa carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar muito sobre isso. Se você me permitir conversar no próximo tempo sobre essa questão, porque você vai ver que Paulo fala sobre essa questão e porque assim, só para introduzir o assunto, Paulo em nenhum momento ele era contra a lei no sentido de que como se a lei fosse uma coisa ruim. Você vai ver no capítulo 7 de Romanos que Paulo fala: a lei é boa, porque ela revela os pensamentos de Deus. O problema não estava na lei, o problema estava em as pessoas colocarem a esperança delas na lei. Mas o que ele estava dizendo é que, na medida em que eu coloco a minha fé em Cristo, não sei se você pode ler depois uma escritura em Hebreus, capítulo, eu até citei no último tempo, quando ele fala que em Cristo toda a lei é cumprida. Quando eu coloco a minha fé em Cristo, e eu me torno uma nova pessoa, e como o próprio Cristo ele cumpriu toda a lei, eu posso cumprir a lei, mas a questão não está em cumprir ou não cumprir a lei. A questão está em onde eu estou colocando a minha esperança. Se é em Cristo ou é na lei. E o que Paulo queria, na verdade, deixar claro é que ninguém é salvo colocando a sua esperança na lei. A gente é salvo colocando a nossa esperança em Cristo. Mas na medida em que eu coloco a minha esperança em Cristo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir viver como Cristo viveu. E aí eu vou conseguir, não porque eu quero cumprir a lei, mas porque eu vou conseguir fazer tudo aquilo que Cristo viveu e que ele cumpriu a lei, mas não porque ele colocou, não porque eu vou colocar a minha esperança na lei, mas assim, meu viver com Cristo vai me capacitar a amar as pessoas, vai me capacitar a amar a Deus, o que antes, pela minha carne, eu não conseguia fazer. Então, assim, não é a minha esperança na lei, né? Não é isso. É a minha esperança em Cristo que me capacita a viver como Cristo viveu e que vai me capacitar, por que não, a cumprir a lei. O próprio Paulo fala isso no capítulo 2. Você pode ler do versículo 1 ao capítulo 2 todo. Ele vai falar muito sobre a gente cumprir a lei e de que, e que não é ruim cumprir a lei. Mas ele fala sobre a perspectiva de alguém que agora se tornou uma nova pessoa em Cristo. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou falando, mas a gente vai falar isso lá no próximo tempo. Então, assim, não é a lei a questão, porque eu sou uma nova criatura em Cristo, pela minha fé que eu coloco nele, que vai me fazer conseguir até viver conforme a lei, mesmo não pensando na lei como a minha finalidade. Como é aquela escritura mesmo, como Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, quando ele fala, porque a lei se resume a uma coisa só, amar uns aos outros. Então, assim, você vê que ele não está falando, não está criticando a lei, ele está citando uma lei lá no Antigo Testamento, Levítico 19, 18, quando ele fala sobre amar uns aos outros. Então, assim, não sei se você conseguiu entender. Uma coisa é você colocar sua esperança na lei e achar que por conta da lei eu vou ser salvo. Mas se eu coloco a minha esperança em Cristo e isso me habilita a fazer a vontade de Deus, não há problema nisso. Não sei se você conseguiu compreender o que eu estou falando, mas no próximo tempo eu vou conseguir falar com mais clareza. Entendi. E eu até compreendo dessa maneira também, que Cristo, a minha esperança estando em Cristo e a minha motivação, todas as coisas são santificadas e purificadas por causa dele. No entanto, quando você usa esse termo lei, tem algo que não fica claro para mim, porque Certo. Paulo, o próprio Paulo, que é o apóstolo da graça, ele deixa muito claro, né, essa questão da lei de Moisés, quando ele fala até dos 10 mandamentos, ele cita essa parte, né, o ministério da morte que foi dada
e ele está se referindo àquele momento da história em que foi dado a lei a Moisés. O que foi a lei no primeiro momento? Os 10 mandamentos. E uma das coisas, por exemplo, dos 10 mandamentos, né, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, a humanidade fracassou nisso, porque não tem nem amor próprio. Aí Jesus, cumprindo isso, disse, agora você vai amar o próximo como eu te amei. E Paulo vai deixando claro, quando ele fala lá de Agar e Sara, que não tem como conciliar a lei de Moisés, porque esse ponto eu vejo que traz muita confusão no dia a dia, nas escolhas, guardar o sábado e todas as outras coisas. Então, Jesus ele cumpriu essa lei que nenhum ser humano seria capaz de cumprir, nos dando uma nova ordem, nos colocando numa nova condição, como você falou. E essa lei de Cristo é a lei do Espírito, onde Jesus fala, né? Agora você vai viver como eu vivi, porque eu fiz isso por você. E aquela lei lá dos 10 mandamentos, dos levitas, já não faz mais sentido. É a lei que, quando foi dada, morreram 3.000 pessoas. A lei de Cristo, quando foi dada pelos apóstolos, 3.000 pessoas foram batizadas. Então, nesse ponto que eu vejo assim, que entender claramente, né, a lei de Cristo, a lei de Moisés, e que Paulo ele não faz questão nenhuma de conciliar isso. Ele diz, não dá para conciliar. Se você conciliar, casar, você vai fracassar. Eu entendi o que você falou, Nilda. Mas, assim, perfeito assim, que você falou. Agora eu consegui pegar um pouco melhor o que você falou. Porque, assim, na verdade, não sei se você lembra, mas fala que Cristo veio para cumprir a lei, mas, na verdade, ele veio para dar o verdadeiro sentido da lei. Né? E é isso que vai acontecer quando a gente vive por meio da fé em Cristo. A gente vai cumprir a lei no sentido do verdadeiro significado da lei. É lógico que Deus não vai exigir mais que a gente siga as cerimônias do Antigo Testamento. É lógico que Deus não vai exigir que a gente siga a questão dos alimentos, mas, na verdade, para dar o verdadeiro sentido da lei. No capítulo 2 de Romanos, Paulo fala muito sobre isso. Né? E aí, assim, no próximo tempo que a gente pode conversar mais sobre essa questão, que é, na verdade, talvez o capítulo mais polêmico da carta de Paulo aos Romanos, porque toca exatamente nisso que você está falando. E aí cria realmente uma celeuma muito grande na interpretação dessa carta, desse capítulo de Paulo, entendeu? E aí que eu vou tentar procurar no próximo tempo a gente falar um pouco mais sobre isso, entendeu, Nilda? Mas eu entendi o que você falou, mas assim, que eu quero, e concordo plenamente com você, na verdade a gente vai cumprir a lei, não no sentido da lei da Torá propriamente, mas assim, é cumprir a lei no verdadeiro significado da lei, ou seja, no sentido que o próprio Cristo deu para a lei. Então, não está vinculado à questão de rituais, não está vinculado à questão de purificação, mas está, na verdade, o verdadeiro significado que a lei traz para a gente. Então, é nesse sentido que Paulo destaca, quando ele fala até de cumprir a lei. Mas eu concordo com o que você falou. E aí, nessa visão de Paulo, não há um choque entre graça e cumprir a lei. Mas, assim, vamos falar no próximo tempo sobre isso, que aí acho que vai dar para ficar mais claro a gente lendo o capítulo 2 e o capítulo 3 de Paulo, entendeu? Entendi. Muito obrigado, viu? Valeu, minha irmã. Obrigado. Olá, boa noite, irmãos. Boa noite, Zico. Passando para agradecer por 3 coisas, né? Fazendo esse contato entre a lei e a graça, eu ia complementar justamente com o que você complementou agora no final, que é Jesus veio dar o sentido, né, da lei. E, obviamente, Sim. que não existe mais ponto de contato, no meu entendimento, entre uma coisa e outra, senão o próprio Cristo, que fez essa ponte de contato e nos deu o significado, né, ou a tradução, ou a simplificação da lei nele mesmo e no principal dele, né, na relação com Deus e na relação com o outro. Então, muito obrigado. Também agradeço pelas histórias. As histórias que você conta acabam sendo bastante práticas e ajudam bastante. E, finalmente, pela tua própria experiência de dor e ansiedade e outras emoções,
com as quais a gente consegue se conectar, né, bastante, porque a maioria de nós passa por sentimentos ou emoções parecidas, e quando você fala sobre isso, evidentemente, você acaba conseguindo adesão e atenção ao texto da graça. Então, só agradecendo aí por esses 3 pontos, assim como os demais irmãos aí, comentários. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo comentário. Deixa eu só ler um versículo aqui em Hebreus 8 que fala um pouquinho sobre isso. Eu já até citei isso na última aula, mas assim, quando Paulo... Na verdade, essa carta dos Hebreus, a maioria dos estudiosos, uma boa parte, acha que foi Paulo que escreveu essa carta, né? Me parece que eu também acho que foi ele que escreveu, pelo próprio estilo da carta. Mas ele fala uma coisa interessante no capítulo 8, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, depois vocês podem ler em casa com mais calma. Ele fala no capítulo 8, versículo 8: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Ele fala aqui, o que vai ser mais interessante agora. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aqui ele fala sobre a lei, né? Mas é lógico que ele está falando no sentido de que Cristo agora, né, por conta da nova aliança em Cristo, ele fala que essa nova lei foi escrita nos nossos corações, né? E no coração lá fala do povo de Israel, mas que também essa aliança veio para nós. E essa lei foi escrita nos nossos corações. Mas, assim, não propriamente a lei da Torá, mas a lei segundo o sentido que o próprio Cristo deu, né? Não vinculado à questão de formalidades, de rituais, mas realmente ao verdadeiro sentido da lei. E aí, nesse sentido, a graça, como a gente lê nessa escritura aqui, que ele está falando sobre a graça de Deus, ela não se choca com o cumprimento da lei, mas nessa perspectiva que eu queria que ficasse claro, né? E não no sentido de seguir a lei, achando que nisso a gente vai alcançar a nossa salvação. Mas só para tentar jogar um pouquinho de luz nesse assunto. Mas obrigado pelos comentários, irmãos. Irmãos, então, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode terminar por aqui. Queria realmente, Glaucio, te agradecer de todo o coração. Tem sido muito especial esse tempo juntos, aprendendo da graça. Isso realmente está nos motivando muito a conhecer mais. Queria muito te agradecer e convidar a todos a voltar na próxima quarta-feira, onde a gente continua com Romanos, né, Glaucio? Sim. Ótima noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Até a próxima quarta. Um abraço, tchau, tchau.